Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Duas Amigas e uma Fé. Embora hoje é só uma amiga, mas a fé é a mesma. Gente, a Luana está com alguns problemas de saúde, não passou bem durante a semana toda, então esse vídeo será um vídeo sem ela, presente, mas no nosso coração. Tenho certeza que Deus já está curando ela, já entrou com providências. E logo, logo, no próximo vídeo da semana aqui do canal, ela vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Hoje eu queria muito conversar com vocês sobre estações. O Senhor ministrou muito ao meu coração, inclusive em relação ao que a Luana está passando, sobre estações, sobre processos. Conte para nós quais são os processos que você tem vivido com o Senhor. Qual é a estação que você está? Deus, ele é um Deus de detalhes, mas ele é um Deus de estação, ele é um Deus de processos. Nós podemos ver isso em várias passagens bíblicas, né? Em vários momentos da história, da Bíblia, nós vemos Deus tratando e trabalhando com as pessoas em estações diferentes. Algumas um pouco mais rápidas, outras um pouco mais demoradas, mas em cada uma delas o Senhor tem algo para fazer. Se nós pegarmos lá no início, né? Vamos pegar lá na época de Moisés, quando ele tira o povo de Israel do Egito. Foi um processo até ele conseguir tirar. Quando ele tira, o tempo que eles passam no deserto, a estação que eles viveram ali, era uma estação para ser de 40 dias e eles passaram 40 anos, né? Era uma estação que era para durar um pouco menos aí do que dura o nosso inverno aqui, né? 3 meses, lá eram 40 dias, mas por conta da murmuração, por eles não entenderem o processo de Deus na vida deles, eles passaram 40 anos. Se nós irmos lá para Davi, né, o processo, toda a história de Davi, a rejeição que ele sofreu do pai, dos irmãos, desde que ele foi escolhido, desde que Samuel, né, conversa com ele e fala, né, que ele será futuro rei, desse processo onde ele é escolhido pelo Senhor, ele tem essa revelação, até o tempo em que de fato ele se torna um rei, levam-se anos. Então ele teve todos os processos, todas as estações, Deus levou ele para dentro do palácio, para ele aprender como se comportar como um rei, o que fazer, o que não fazer. Então, Deus ele tem um trabalhar único e diferente em nossas vidas, com cada estação que nós passamos, com cada propósito que nós vivemos, com cada deserto que nós passamos. E eu já passei por vários, tenho certeza que você que está vendo esse vídeo também. Mas nós precisamos lembrar que Deus ele é um Deus de processos e cada processo, cada estação que a gente está passando tem um propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas será que nós temos aproveitado e buscado entender no Senhor quais são os objetivos do Senhor, né, com as estações que nós estamos passando? Se nós trouxermos para o nosso mundo natural aqui, né, a primavera, o verão, o outono, o inverno. A primavera é a época onde floresce tudo, né? A gente vê aqueles ipês lindos, flores para tudo que é lado. O verão já é uma estação mais quente, aquele calor, aquele vento mais quente. A gente acorda, tu abre a janela, vem aquele calorzinho de fora, uma sensação gostosa, com um cheirinho de férias, né? Pelo menos para mim é assim. O outono a gente já começa a ter os dias que escurecem um pouco mais cedo, as folhas das árvores que caem, aquela sensaçãozinha assim de preciso me recolher antes. E o inverno, então, ele já vem com frio, com o aconchego da casa, do quentinho de dentro de casa, do buscar estar dentro e não mais fora. E eu vejo, gente, Deus em cada estação. Cada estação da nossa vida, Deus tem um trabalhar diferente. E até conversava com a Luana e disse que ia trazer isso para o podcast, que o que ela está passando essa semana, né, essa situação da saúde dela, fez ela ficar dentro de casa, fez ela ter um tempo diferente com o Senhor, fez ela estar mais quieta ao exterior e mais atenta ao que Deus estava falando com ela.
né? Então, muitas vezes o Senhor vai nos tirar de alguns lugares, vai nos colocar em outro lugar, em processos assim de inverno, sabe? De agora você para de ficar lá fora, fica dentro de casa, no nosso íntimo, silencia para o que o mundo fala e ouve aquilo que eu tô falando para você, como uma forma de a gente realmente conseguir ouvir a voz do Senhor. Vamos pegar um exemplo das estações bem legal? No verão, é quente, você sai, você vai para um clube, para piscina, você recebe pessoas na sua casa, tá naquela barulheira, aquele vucu-vucu de gente, aquela energia de férias, né? Aquela coisa gostosa de férias, criança em casa, correndo e tal. Se Deus falar com você ali, né? E Deus não vai berrar no teu ouvido, ele vai falar num tom suave. Às vezes ele berra também, né? Depende aí de como ele quer chamar a sua atenção. Mas a gente vai conseguir ouvir a voz dele quando tem muito barulho ao nosso redor? Normalmente não. Mas no inverno, onde está tudo mais quietinho, um dia como eu tô gravando hoje, ó, um dia com chuva, né? Daquela vontade de a gente ficar dentro de casa, a gente não quer sair para fazer nada, lá fora é frio, a gente quer ficar recolhida no nosso cantinho. É muito mais fácil de nós ouvirmos a voz do Senhor. E o deserto, como nós já falamos aqui em outros podcasts, em outros vídeos, ele não é morada, ele é uma passagem, ele é um caminho, né? Então, como as estações, né, como as plantas, tudo aquilo que Deus criou, precisa das estações, né? Precisa da primavera, precisa do verão, precisa do outono. No outono é onde as folhas caem, onde as árvores são podadas, para que depois do inverno, lá na primavera, elas comecem a brotar novamente. Mas vejam, é outono, inverno, primavera. Antes da primavera vem o inverno, vem esse deserto do que está fora, da gente deixar o mundo lá fora e se recolher com o Senhor. Então, os desertos na nossa vida, eles vêm para nos aproximarmos do Senhor, para a gente buscar mais Deus, para a gente voltar para casa, né? No verão a gente quer sair, tu quer passear, tu quer ir para um parque, tu quer ir para uma piscina, tu quer ir para qualquer lugar que seja às vezes mais agradável do que você estar dentro de casa, né? E o inverno é o contrário. Se eu te convidar para ir num parque no inverno, ai não, tá frio, eu quero ficar em casa, né? Um chimarrão, uma pipoca, uma TV, um livro, a Bíblia, mas a gente busca se recolher. Então, talvez o processo que você está passando hoje é um processo pelo qual Deus te recolheu, te trouxe para o inverno, te trouxe para dentro de casa, para você se resgatada, para você se reconectar com Deus, para você voltar para a essência que é você e o Pai. Você voltar para o teu lugar de filha, buscar a sua identidade novamente, orar, jejuar, se reconectar e se reencontrar no colo do Senhor. Porque quando a gente está no meio do barulho, é mais difícil de nós fazermos isso. E a gente pode ver que na palavra muitos passaram por estações. A maioria, se não todos, tiveram as suas estações, né? O tempo de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, estima-se que teve 400 anos de silêncio de Deus. E a gente reclama às vezes quando Deus não responde a nossa oração no dia, né? Ai, Deus, mas eu queria para agora. Mas olha o povo lá atrás, 400 anos aproximadamente, né? A estimativa que tem entre Malaquias, o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Então vocês pensem, são 4 gerações em silêncio de Deus, não recebendo nada do Senhor. Então, claro, hoje nós temos o Espírito Santo que ministra o nosso coração, que está conosco, que habita em nós, né? Somos templo do Espírito Santo. E às vezes a gente tem esse silêncio de Deus de uma semana, um mês e reclama, né? Nossa, mas eu tô orando e o Senhor não tá me respondendo. Mas e lá atrás não era diferente, né? Davi mesmo, olha quanto tempo ele esperou para poder cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido na vida dele, né? Para se cumprir na vida dele todas as promessas do Senhor. Então, que a gente possa olhar para as estações e entender que Deus está em todas elas. Independente da estação que você esteja passando, lembre-se que Deus, ele é maravilhoso e ele pode mudar a estação se ele quiser. Você pode estar no inverno,
mas de repente ele olha para você e fala: não, agora você vai florir, você vai para a primavera assim. Não, agora eu vou te levar lá para o outono. Então, Deus, ele é Deus de estações. Deus, ele é um Deus de promessas. Ele não é homem para mentir, né? Nem filho do homem para se arrepender. Então, Deus, ele não vai voltar atrás naquilo que ele te prometeu. Mas talvez nós possamos atrasar as nossas bênçãos e a promessa do Senhor sobre nossa vida por nós não estarmos na obediência total ao Senhor, para nós não compreendermos que a estação que a gente está vivendo, que a gente está passando, ela é importante para o momento em que a gente está. Como é que o Senhor vai me entregar algo? Né? A palavra fala que não tem como pôr um vinho novo em odre velho. Não adianta eu fazer um remendo numa roupa, né? Eu preciso entender que as estações que eu estou passando, elas fazem parte do meu processo com o Senhor. Então, ao invés de eu questionar Deus do porquê, Deus, que eu estou nesse deserto, por que que o Senhor não me responde, por que está demorando, por que está sendo assim, para quê? Para quê, Senhor? O que que eu preciso aprender? O que que o Senhor está tentando me ensinar com isso? Qual é a voz que eu estou deixando de ouvir? Aliás, qual é a voz que eu estou ouvindo? É a do Senhor, que eu posso estar deixando de ouvir e ouvindo a minha voz, ouvindo a voz do inimigo, ouvindo a voz do papagaio, do periquito? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, e não aquilo que o Senhor quer falar e quer tratar com você. Meu Deus, né, Luana? Se a Luana tivesse aqui, ela ia estar assim, amiga, tonteei, porque eu tonteei aqui. Ai, mas brincadeiras à parte, pessoal, que a gente peça para o Senhor o que Ele quer nos ensinar com cada estação que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando. Se você está na primavera, está florescendo, chegou o teu tempo de florir, florir, aproveita, deixa Deus te transbordar na sua vida. Mas se você está no inverno, ou se você está no outono, se preparando para o inverno, tu sente que está vivendo um processo com o Senhor, de que tem algo que não está ainda como você gostaria, mas que Deus está te moldando, está trabalhando em você, viva essa estação. Lembre-se que o caminho, o deserto, né? O deserto ele não é a morada, ele é o caminho, ele é uma passagem. Que nós não sejamos como o povo de Israel, que quando Moisés conseguiu tirar eles do Egito, eles viram muitos milagres, eles viram o mar se abrir, né? Deus abriu o mar para eles atravessarem. E ainda assim, o que era para ser 40 dias levou 40 anos. E eles não puderam usufruir da bênção deles. Eles avistaram a terra prometida. Eles duvidaram. E eles não creram, né? Que eles poderiam sim ter aquela terra que o Senhor já tinha prometido para eles. Porque eles olharam para as circunstâncias. Porque tinham gigantes. Porque era difícil de conseguir. E eles não acessaram a bênção que o Senhor tinha para eles. Então, que ao invés da gente murmurar, da gente reclamar, da gente se queixar, da gente ficar questionando Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Pra quê, Senhor? Pra que eu estou passando essa estação? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu tenho que aprender? Mas estejam realmente dispostos e dispostas a ouvir aquilo que o Senhor vai te direcionar e a fazer aquilo que Ele te direcionar. A obediência te deixará mais perto das bênçãos que o Senhor tem para sua vida. Essa semana, no culto em que eu congrego, em que eu participo, que eu sirvo, o pastor falou uma frase que eu quero muito deixar aqui para vocês. Quando o medo entra, a fé sai. Então, a palavra mesmo, né? Se nós olharmos a palavra, está escrito na Bíblia 365 vezes, não tenha medo. É uma vez por cada dia do ano, né? Então, que a gente não tenha medo de passar pelas estações. Que a gente lembre que se tem medo, a fé tá saindo. Então, não, volta a fé e sai medo. Né? A palavra fala, não tenha medo, seja forte e corajosa. O Senhor, Ele é contigo. Então, que a gente aumente a nossa fé. Que a gente regue o nosso grãozinho de mostarda com a palavra, que é fonte de água viva para os nossos dias. E para finalizar, gente, queria deixar uma mensagem para vocês que está em Daniel,
tudo é baseado na palavra, né? A gente não fala nada do que eu acho que é, mas é aquilo que o Senhor quer direcionar ao teu coração e ao meu também. Daniel 2, do versículo 21 e 22. É ele que muda o tempo e as estações. Vou começar do 20. Bendito seja o nome de Deus da eternidade, e porque dele é a sabedoria e o poder. Ele sabe aquilo que ele está fazendo com as nossas vidas, ele sabe pelo processo que você está passando, mas é ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glórias a Jesus por essa palavra. Independente da estação que você está, lembre-se que Deus é um Deus que muda o tempo e que muda as estações. Então fique na obediência, ore, busque o Senhor, que Ele vai te mostrar o porquê você está passando por cada estação que você está passando. Confie no Senhor, inteiramente, plenamente nele. Afinal, a palavra fala 365 vezes, não tenha medo. Entregue sua vida, entregue seus projetos, entregue seus medos, entregue os seus anseios, entregue tudo ao pé da cruz. E permita-se ser transformado por Jesus. Até rimou. Obrigada por vocês estarem aqui, por terem assistido mais um vídeo do canal. Muito estranho fazer um podcast sem a Luana, mas estamos aqui com o Espírito Santo, com Jesus, e tenho certeza que semana que vem ela estará aqui conosco em mais um podcast. Não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se ele fez sentido para você. E lembre-se, independente da estação que você está, quem cuida, quem rega, quem move os céus é o nosso Paizinho querido, é o nosso Deus maravilhoso. Então confia nele. E eu espero você semana que vem em mais um podcast do canal Duas Amigas e Uma Fé. Um beijo, Deus te abençoe.